Olá, queridas lindas, que estão se tornando mais lindas aos olhos do nosso Deus. Estamos aqui no dia 17 e eu queria falar com vocês hoje sobre algo que eu tenho pensado. Você sabe, a gente, não só eu, mas vocês também, se você está fazendo esse propósito, você tem que estar buscando também. O que são as coisas que podem nos tornar mais belas para o nosso Deus? O que são as coisas que fazem com que fiquemos mais feias para o nosso Deus? Ou seja, coisas que desagradam a Ele. E eu fico todos esses dias pedindo uma direção, falando, meu Deus, o que mais? O que falta? O que eu vejo em mim? O que em mim que eu vejo, eu tenho... O que o Senhor pode me mostrar em mim que não me faz bela diante do Senhor? Quais são as coisas que eu já descobri em mim, que eu já eliminei, que não me faziam bela e que pode ajudar as pessoas que estão participando desse desafio, que são muitas. São muitas, e às vezes a gente fala aqui de uma coisa e de repente não se aplica a você. Pode ser, porque são milhares de pessoas que estão participando, mas você tem que sempre estar vigiando, você não pode pensar, não é comigo, você tem que estar sempre vigiando, né? E uma coisa que eu estava pensando que é muito feia e que nos traz uma feiura, não somente diante de Deus, e eu vou explicar o porquê diante de Deus, mas também diante das pessoas. Sabe, é muito difícil você lidar com uma pessoa de cristal. O que é a pessoa de cristal? É aquela pessoa que você tem que lidar com ela com muito cuidado, porque qualquer coisinha ela se fere. Qualquer coisinha ela se magoa, qualquer coisinha ela se ofende. É muito difícil. Eu tô sendo sincera com vocês. Eu não gosto e eu não vejo que uma pessoa dessa até tenha o Espírito Santo. Por que eu tô falando isso para você? Porque o Espírito Santo, ele te dá garra, ele te faz mulher forte, ele te faz mulher de fibra. E a mulher de cristal é completamente o oposto dessa mulher que o Espírito Santo nos transforma. Por quê? Porque é através da fé que a gente vai vencendo. É através do praticar a fé que a gente vence essas coisas. E por que eu vou dar eu vou dar exemplos para você poder entender o que eu estou falando para você. Por exemplo, você tem aquela pessoa que trabalha com você, ou aquela jovem na igreja, ou a sua amiga, e você nunca pode falar uma verdade para ela, porque ela nunca vai aceitar, ela nunca aceita, ela se ofende, fica chorando, já logo começa a chorar, e se desmantela na sua... que você começa assim a se sentir culpada. Poxa, não devia ter falado aquilo. Então o que acontece? Você vive tendo que se policiar, porque você não pode falar nada para ela. Você também não pode estar num dia ruim, porque ela não vai entender. Tudo ela se quebra. E geralmente essa pessoa que é assim, ela murmura muito. Se você é assim, você vai entender o que eu estou te dizendo. Você vai falar assim, é verdade. Ela vive murmurando, ela vive reclamando, ela vive fazendo reclamação de tudo. Talvez ela não fale, mas ela pensa na cabeça dela, ela só vive reclamando. Para ela mesma, ou com Deus, só vive reclamando. E como que a gente vê que essa pessoa não tem beleza para Deus? E isso é uma característica feia para Deus. Porque não foi exatamente as murmurações
do povo no Egito, do povo depois que saiu do Egito, quando estavam indo para a terra prometida, não foi exatamente as murmurações que enfureceram a Deus? Por quê? Porque aquela pessoa que murmura, geralmente ela é ingrata. Por quê? Porque ela só vê as coisas negativas, ela só vê as coisas ruins. Ela é incapaz de usar a fé dela para fazer do limão uma limonada. E isso é uma coisa que desagrada a Deus. Eles foram impedidos, eles não viram, Deus não permitiu que aquele povo, que aquela geração visse, entrasse na terra prometida. E a gente não quer isso. E eu falo isso para vocês porque teve uma época da minha vida em que eu percebi que eu era uma pessoa assim, murmurando, reclamando, tudo era motivo de reclamação. E geralmente a mulher tem que tomar, nós mulheres, temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes não é uma coisa de você, mas se você não prestar atenção, tem aquelas épocas do mês, né, que a gente está sempre sempre chatinha, em que, poxa, a gente tem que tomar uma atitude com relação a isso. Em que você tem que... Eu lembro que esse era um período para mim também terrível, em que eu orava. Teve um período que eu falei assim, meu Deus, nem eu me aguento. Nem eu me aguento. Agora imagina as pessoas. Eu não quero mais ser assim. E eu comecei a orar. E eu comecei assim, porque às vezes você começa a fazer essas coisas e você não percebe. Você não vê que você é assim. Eu sei muito bem o que é isso. Você não se enxerga, você não consegue ver aquela coisa feia em você. Você está murmurando, você está reclamando, mas você não consegue ver como que você é. E, poxa vida, se você não orar, se você não começar a se observar, porque se você é assim, é aquilo que eu falei, as pessoas têm que pisar em ovos ao seu redor. Ou seja, não vão te falar a verdade. Não vão te falar a verdade. Sabe por quê? Ainda que seja uma amiga, tá? Digamos que você tem uma amiga de verdade. Essa amiga já tentou te falar as verdades e você não aceitou. Então, sabe o que você fez com ela? Você fez com que ela não quisesse mais te ajudar, porque na verdade não é que ela não queira. Se você não ouve, se você não se enxerga, se você não aceita, se você chora, se você faz chantagem emocional, como que ela vai te ajudar? Como que alguém vai te ajudar de falar uma verdade para você? Se você desintegra, se você não gosta. Poxa, porque as nossas falhas, os nossos erros nunca são agradáveis. Você não pode pensar que alguém um dia vai falar para você do seu erro e vai ser gostoso de ouvir. Ai, obrigada, muito gostoso de ouvir do meu erro. Nunca vai existir isso, porque o nosso erro nos agride. É algo que nos machuca de ouvir, porque na nossa ideiazinha, nós somos perfeitas, a gente é muito boazinha, nós somos muito lindas, nós somos muito boas, muito amigas. É assim que a gente se vê. A gente não quer ver o erro. Por mais que a gente fale, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu sou assado, por mais que você fique... Quando alguém fala para você, aquilo ali machuca. E se você não tem espiritualidade, se você, poxa, não tem discernimento, você não aceita aquilo, você se faz de vítima e acaba afastando as pessoas de você. E agora, o que acontece? Ninguém te fala mais nada. E você pensa que você está arrebentando, mas não está. Então agora você depende, é de você para perceber isso. É de você mesma, de observar as suas atitudes, de observar, é de você e do próprio Deus. Porque se você orar, Ele vai fazer aquilo ali, ó, se desvendar diante dos seus olhos e você vai ver quem você é de verdade.
isso aconteceu comigo. Eu vi quem eu era de verdade. Então, minha querida, você tem que, seja quem for, todas nós temos, eu tô o tempo inteiro me observando, e de tempos em tempos, sabe? Eu me pego chatinha, eu me pego fazendo isso, e eu vejo, imediatamente quando eu vejo, eu tomo atitude. Eu não aceito mais ser daquele jeito, eu não aceito mais aquilo. E eu paro e eu falo, eu peço perdão a Deus, eu odeio aquilo ali. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se observar, você não pode depender das pessoas. Às vezes, a gente se torna muito dependente, você de repente está muito dependente de alguém ficar te falando. E se você já fez isso, você é de cristal, você pode ter certeza que você não pode depender de ninguém. Você vai ter que se enxergar. Você vai ter que descobrir quem você é. Não adianta. Porque você já afastou, você já amedrontou com o seu jeito, com a sua choradeira, você já amedrontou aquelas que poderiam te falar as verdades. Então agora é você e Deus. Você ora, começa a se observar, observa no seu dia quantas vezes você reclama. Pega um papelzinho, eu fiz isso uma vez. Reclamações. Aí fui no meu dia, daqui a pouco eu fiz uma reclamação, eu botava lá um palitinho. E a reclamação às vezes não era com as pessoas, não. Às vezes a reclamação é aquilo que eu falei antes. É dentro aqui, ó. É com Deus. Você só fica reclamando. Então, foi lá, no final do dia, tava lá a reclamação cheia de palitinho. E eu fiquei assim, é momento de mudança. Porque eu não tô sendo bela pro meu Deus desse jeito. Eu não estou agradando. E eu quero mudar. Aí eu fui atacar. Aí eu ataquei. E um dos ataques que você precisa fazer é você tem que se fortalecer. Você não pode ser de cristal, que qualquer coisinha te quebra. Você sabe, eu não gosto de chorar. Eu não gosto de chorar. Não gosto. E quando alguém me repreende, eu fico assim, eu não vou chorar. Eu não vou chorar. Porque eu tenho que ser forte. Eu tenho que me fazer forte. E quando você chora, às vezes você faz a outra pessoa se sentir mal. De estar, poxa, falando uma verdade para você, de estar tentando te ajudar. Então, eu fico assim, eu não gosto de chorar. Eu não gosto de chorar, eu digo para vocês. E quem me conhece sabe disso. Eu não gosto, eu não aceito. Eu fico ali, eu procuro, poxa, agir com humildade, mas sem choro. Eu tenho que falar assim, Fernanda, ó, acorda, bola para frente, olha para frente, vamos seguir. Porque aquela mulher forte que Deus, sabe, que Deus precisa no campo de batalha, guerreira, ela não chora. Ela não chora à toa. Ela não chora à toa. E você tem que se fazer forte. Você tem que se fazer forte. Se você quer agradar o seu Deus, você tem que deixar essa coisa de cristal. Quebra esse cristal, sabe? Faz ele em pedacinho, que aí você vai ver que vai ficar mais forte. A gente tem que ser dura. Nós temos que ser duras conosco. Você não pode ser mole com você. Você não pode ficar assim, ai, poxa vida, ai. Você não pode ser assim. Você tem que olhar e falar assim, sabe o quê? Eu merecia essa chulapada. Eu mereci essa bronca, eu mereci ser chamada a atenção mesmo. E tem mais, meu Deus. Pode vir mais. Pode vir mais. Essa é guerreira. Essa agrada a Deus. Pensa nisso e analisa a sua situação. Analisa você mesma, tá bom? Um beijo grande e até amanhã.